Pessoal, boa noite a todos, prezados professores, estudantes, demais participantes, uma excelente noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma discussão das conferências do NDR. Para a etapa de hoje, nós contamos com a participação do professor doutor Ricardo Rippel, né? Desde já agradecemos a sua disponibilidade, né, nesse dia de hoje. Antes de passar a palavra para o nosso professor convidado, lembramos ao público que as conferências podem ser vistas e revistas na página do Facebook e do canal do YouTube. Por favor, assistam, divulguem, comentem e ajudem-nos a enriquecer o debate. Os links para acesso já estão disponibilizados aí no chat, né? Vocês acompanhem, por favor, e ajudem-nos a divulgar, né, o nosso evento, né? O professor, só para dar uma breve apresentação do nosso convidado de hoje, né, o professor Ricardo Rippel, né, ele é graduado em Economia aqui na UniOeste, ele tem um mestrado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Federal do Paraná, ele tem o doutorado em Demografia pela Unicamp e tem seu pós-doutorado pela UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu gostaria de aproveitar também, né, e pedirem a todos os alunos, né, da nossa graduação que enviem, né, no privado, né, uma mensagem no privado para o professor Carlinhos, né, para ele registrar a presença de vocês. Ok? Feita essa breve apresentação, eu passo a palavra, então, para o nosso professor convidado de hoje. Professor Rippel. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos ouvem, nos veem. Espero que todos estejam bem como suas famílias, dentro desse cenário complexo que nos afeta hoje. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para expor uma temática que, para mim, é bastante cara, importante, na qual eu me enquadro. Eu também sou migrante no oeste do Paraná, da chamada segunda leva de imigrantes. Minha família, parte dela foi da primeira leva, e tudo isso tem a ver com a história da nossa região, com a história econômica e de desenvolvimento, bem como com a minha própria história familiar. Dito isso, essa pesquisa ela vem de longa data. A gente vem trabalhando com isso há bastante tempo, até pela representatividade que o oeste do Paraná tem no cenário de imigração do país. Parafraseando um dos mais sérios pesquisadores demográficos do país, o professor José Alberto Magno de Carvalho, alguns anos atrás, numa palestra que eu estava proferindo, disse-me ele, eu falava, estou aqui, vou vir falar do oeste do Paraná de novo. Disse-me ele o seguinte: quem foi que disse que o oeste do Paraná deixou de ser uma área de interesse representativa para essa abordagem do desenvolvimento e da migração? Então, quer dizer, a área, de fato, é algo que merece destaque na sua análise mais aprofundada. E nesse aprofundamento, a gente vem mantendo a pesquisa já há um bom tempo, sempre que possível, atualizando. Por que a região oeste? Porque ela foi a última região do estado do Paraná a ser ocupada. O título da preleção de hoje, ele é exatamente um recordar de como a região era pouco conhecida e vazia demograficamente, a ponto de que no censo demográfico de 1940 do Brasil, ela era chamada de extremo sertão do oeste do Paraná. Tamanho vazio demográfico da nossa área. E não é uma área que era desconhecida, ela é conhecida desde o descobrimento do Brasil, da América. Ela fez parte da discussão, do debate do Tratado de Tordesilhas, passou por uma série de processos, mas de um certo tempo, durante um período bastante relevante, ela foi relegada a um segundo plano e acabou se transformando na última área efetivamente a ser ocupada do Estado, e essa ocupação se dá com força mais efetiva a partir de 1946, pós-término da Segunda Guerra Mundial. Então, a exposição de hoje vai fazer um resgate desses últimos 70 e tantos anos, falando exatamente desse momento de estudo, que era extremo vazio, e da região que é hoje a de terceiro maior valor agregado do Estado, e que tem dentro de si, dentro dos 12 mais importantes municípios do Estado, de maior população, 3 deles estão aqui. Então, nós vamos ver algumas coisas bastante interessantes.
O objetivo da exposição é analisar exatamente esse crescimento demográfico, identificando a importância dessa migração no desenvolvimento da área. Para quê? Para apontar e analisar esses processos que marcaram essa dinâmica demográfica dessa importante área, que é uma área de fronteira, identificar quais foram os principais fatores influentes nesse processo e identificar as principais características dos imigrantes da região e estas características refletiram no crescimento e no desenvolvimento da área. Para isso, a gente vai usar uma base técnica científica consolidada, que é a base censitária brasileira, em que a gente vai trabalhar com um argumento em cima das unidades de federação, unidade atual, anterior, unidade de nascimento, e nesse cenário, para a gente, migrante vai ser o indivíduo residente no local que foi recenseado, ou seja, em 2010, 2000, com 5 anos de residência neste, né, com menos de 5 anos, ou seja, então, é uma por aproximação. É importante entender que existem duas principais bases de informação sobre a variável demográfica migrante, que é a data fixa e a de última etapa. Na data fixa, a gente pergunta para o indivíduo onde é que ele estava há 5 anos atrás, naquela data específica. Na última etapa, você pergunta para ele de onde ele veio. O problema é que uma responde de uma forma e a outra responde de outra, e ambas são complementares. O nosso censo, durante muito tempo, só tinha informação última etapa. No censo de 91 foi incluído a informação última etapa, bem como a data fixa. No censo de 2000 nós só tivemos data fixa e 2010 também. Então houve alguns ajustes que vão aparecer ao longo do trabalho para facilitar isso. É uma pequena explicação para que as pessoas possam entender. A nossa região, ela está dentro do cenário da fronteira brasileira, dentro do Arco Sul, né, que faz parte de todo um cenário de ocupação diferenciada do país. Exatamente por estar na fronteira oeste do país. O Brasil é um país que ainda até hoje, se você pegar os mapas de densidade demográfica, a gente vai verificar que a concentração demográfica está a leste, ou seja, está no Atlântico. Ela, é óbvio que ela se espalhou pelo país, o oeste foi sendo ocupado, mas ainda a grande maior parte está no leste. Apesar disso, nós temos uma divisa de fronteiras muito grande com vários países, como podem ser vistos nas imagens que a gente tem aqui. A gente tem 3 grandes arcos de análise da faixa de fronteira nacional, Arco Sul, Arco Norte e Arco Central, e obviamente a gente vai trabalhar com o Arco Sul e o oeste do Paraná, que está aparecendo em destaque aqui, tanto para o censo de 2000 quanto de 2010, pela densidade demográfica, e porque é uma das únicas regiões, das mesorregiões do estado do Paraná, que está totalmente dentro da faixa de fronteira. Apenas o oeste e o sudoeste do estado estão nessa condição no Paraná. A nossa região é uma região, como eu disse anteriormente, conhecida historicamente, mas que era uma região de um vazio demográfico muito grande até a década de 1940, em 50 em diante que a coisa começa a se alterar de maneira mais concisa. Entretanto, vários mapas remontam das aproximações geográficas da região, e os mais interessantes e mais detalhados, que se permite ver parte desse processo, onde a gente consegue verificar ali a Velha Guaíra, Picada Nova, o Rio Iguaçu e coisa e tal, é o mapa de 1854 do relatório de Zacarias Vaz de Vasconcelos da Emancipação Política do Estado, que mostra exatamente uma primeira aproximação do Paraná como um todo, da própria região. A nossa área, como vocês podem ver nesse conjunto de 4 mapas agora, ela está toda dentro da faixa de fronteira. No primeiro mapa, acima à direita, à esquerda, desculpe, a gente tem o oeste do Paraná em verde e azul o sudoeste e outros municípios do estado que estão dentro da faixa de fronteira. Nós usamos nessa argumentação, nesse trabalho, ainda a terminologia, a base técnica de análise do IBGE de micro e mesorregião, que se encerrou em 2017. Por quê? Porque o IBGE introduziu as definições de região intermediária e de região imediata, que
implicam em ajustes, mas desde então nós não tivemos nenhuma produção censitária que pudesse fazer essa discussão para ser reagregada. Então, eu finalizo essa análise dentro do possível, ainda mantendo as bases de micro e mesorregião, para que a gente possa entender. Por que o oeste do Paraná foi a última região a ser ocupada? Se vocês observarem o mapa de baixo amarelo, a gente tem 3 fronteiras hídricas representativas aqui na área. Embaixo, no sul, a gente tem o Rio Iguaçu. Acima, ao norte da região, a gente tem o Rio Piquiri. E a oeste, é óbvio, o Rio Paraná, que, obviamente, ele está largo por causa da represa de Itaipu, e o Iguaçu aqui embaixo também um pouco mais largo por causa da outra represa. A região, então, tinha uma área de acesso difícil, o que dificultava essa ocupação. Por isso, esse vazio, por outros motivos que vão aparecer ao longo do trabalho. E também em relação à distância à capital, que pode ser visto no mapa ao lado, que evidencia Curitiba e os demais municípios aqui da região, Cascavel, Toledo, Guaíra e Foz, que são referenciais nesse processo histórico. Bom, posto isso, vejam por que de Extremo Sertão a Oeste. Em 1940, a base de censo de 1940, que é um censo muito bem feito, ela aponta para a nossa região uma estimativa de 7.645 habitantes, ou seja, tudo que hoje, nos 50 municípios da mesorregião oeste, abrange uma população estimada em 2019, em julho do ano passado, em 1.315.226 pessoas, no censo de 1940 era apenas 7.645 pessoas. Daí, Extremo Sertão do Oeste do Paraná. Em 1950, essa nomenclatura muda para Extremo Oeste do Paraná e vem evoluindo até o que hoje nós conhecemos como Oeste do Paraná. Essa região, que foi este grande vazio durante muito tempo do Estado, hoje, como eu já disse anteriormente, é a de terceira maior valor agregado do Estado, e dentro da estrutura dos 399 municípios do Paraná, 3 dos maiores em termos demográficos se localizam aqui, entre os 12 mais importantes. Cascavel, com uma estimativa de 328.454 habitantes, Foz do Iguaçu, 258.532, e Toledo, 140.635. Ambas estimativas da data de 1º de julho de 19 do ano passado. Por que a região é importante? Exatamente porque ela executou um processo de transformação num espaço de tempo bem mais reduzido do que as demais regiões do estado do Paraná. Para comparar, o norte paranaense fez uma transição de ocupação, de absorção de indivíduos e de repulsão que ocorreu em torno de 6 décadas e meia, 7 décadas. A nossa absorção e repulsão, ou seja, um momento de grande absorção e de repulsão, fez esse momento de mudança em 15 anos. Isso a gente vai ver mais adiante. Obviamente, com grandes impactos e problemas que surgiram disso e que hoje nos trazem reflexos em tudo que a gente vê. Vejam como a região era uma região desconhecida. O mapa abaixo mostra exatamente como em 40 os municípios do Paraná eram poucos, o de número 4 que está listado ali é Foz do Iguaçu, esse é um mapa muito antigo, essa manipulação foi feita manualmente. O 5 é Laranjeiras, do Sul, e aí depois em 60, que é o mapa seguinte, nós já temos 5 municípios aqui na região pelo desmembramento que acontece em 1952. O mapa anterior é o mapa de 32, da gestão de Manuel Ribas, que veja como nós temos um vazio no oeste. Havia um vazio bastante grande, a ponto de ter poucas referências em obras e ações do governo. Em 44, a gente já tinha uma pequena transformação da área. O mapa da rede postal e telegráfica do Brasil mostra como a nossa região dentro da que era o território do Iguaçu, que depois foi extinto. E ali a gente já consegue visualizar algumas áreas populacionais que se tornaram importantes, como Catanduva, Cascavel, Foz do Iguaçu, né, bem como as primeiras estradas. Guaíra, lá na ponta, também pode ser visto, e Porto Mendes, né, que hoje
são locais que ainda sobrevivem nesse cenário, nesse diagnóstico de 1944. Toledo começa a ser ocupado em 46, então nem nesse momento estava aparecendo aí. Bom, esse mapa, que é um mapa de 48 do estado, mostra exatamente como a região era basicamente Foz do Iguaçu. No canto lateral, aqui a leste do mapa, no canto lateral esquerdo, a gente consegue ver o tamanho de Foz do Iguaçu, e um pouco mais claro, logo a seguir, a gente tem Laranjeiras, que depois acaba perdendo uma parte, que vem para participar aqui da mesorregião. Por que a AES se torna relevante? Porque ela começou a apresentar taxas de crescimento demográfico, taxas de crescimento econômico relevantes para o cenário, não apenas do Estado, mas nacional, cujas importâncias podem ser visualizadas, por exemplo, uma taxa de crescimento populacional anual, que está posta aí neste gráfico, que está para os senhores verem, que mostra exatamente a taxa de crescimento anual no período no Paraná, que está em amarelo, para o oeste do Paraná, que está em verde, e em azul para o Brasil. Obviamente, são taxas de crescimento anuais ponderadas para comparação. Veja o salto que entre 40 e 50 a nossa região dá, 50 a 60 mais ainda, 60 a 70 também, e depois há um arrefecimento. É isso que eu me referi anteriormente, quer dizer, de 1970 em diante, quando você tem um processo de grande absorção, já em 80 você está estagnando o cenário de absorção de indivíduos, e isso implica na redução das taxas de crescimento, implicou, né? Apesar de tudo, se você ponderar 40 com 2010, no cenário todo, vejam na última barra lateral no canto direito, a gente vai visualizar como a região se expandiu proporcionalmente mais do que o Paraná e do que o Brasil. Claro, verdade deve ser dita, tal como eu apontei anteriormente, que está nos dados, a gente era um vazio, então quanto mais crescer, mais isso vai aparecer. Isso não desmerece esse volume acelerado de crescimento. A gente vai ver montantes de imigrantes aqui bastante elevados, a ponto de colocar a região como uma das mais importantes em termos de absorção migratória no país na década de 60 e 70. Bom, a propósito que eu estava mencionando, esse é um relatório de 1979 do IBGE. Na página 19, a gente consegue visualizar claramente as principais áreas de atração populacional no país no período que era de 1960 a 70, com uma variação absoluta de população. E nós, o oeste do Paraná, éramos a terceira região, em atração no período. Nós absorvemos 374 mil pessoas entre 1967 na condição de imigrante. Isso é muito relevante. Proporcionalmente, isso nos coloca entre as regiões de mais destaque do país. Bom, o que isto vai representar para a nossa região? Isso vai representar um cenário de relevância cada vez maior, não somente no aspecto nacional, mas ainda dentro do Estado. No mesmo período, se a gente analisar o comportamento da taxa nacional de imigração de todo o estado do Paraná, por regiões homogêneas na agronomia feita para análise, a gente percebe que o extremo oeste tem um índice, que é aquela taxa na última coluna, muito mais elevado do que as demais regiões do estado, mesmo do que a região metropolitana, da ordem de 4 vezes mais. Então, isso é uma coisa bastante relevante, exatamente em função desse cenário de transformação. Isso implicou numa transformação clara e evidente na malha municipal do estado e da região. Vejam neste mapa que a gente tem evidência, que como anteriormente mencionei, para o tamanho de Foz do Iguaçu, e aponta que é Laranjeiras do Sul, que posteriormente fará parte da mesorregião oeste, e isso evidencia exatamente a acomodação desse movimento
demográfico e de criação de locais de ocupação populacional que se tornam relevantes ao longo do processo e que vão implicar na criação de mais 4 municípios em 1952, aqui na região, por conta da emancipação, uma parte de Laranjeiras, que é o caso de Guaraniaçu, Cascavel, Toledo e Guaíra, de Foz do Iguaçu, como pode ser visto nesse mapa já de 1960, que aponta, com detalhes daí já o tamanho da mesorregião, com os municípios que vêm desse processo emancipatório. E esse processo emancipatório, ele acontece exatamente respaldado em função daquele salto demográfico. A gente tinha 7.600 pessoas em 1940 na região, e chegamos em 1960 com aproximadamente 165 mil. E vamos chegar a 1970 com 745 mil. Bom, isso posto nos traz uma necessidade de entender o que aconteceu com a área. Foi totalmente vazia, ninguém conhecia o que acontecia, o que estava ocorrendo com ela. Desde sempre, ela era uma área de reconhecido acesso, comércio, com rotas de capitais argentinos, rotas de capitais paulistas, rotas de colonos, etc., que se deslocaram para a área. Entretanto, houve um vácuo nesse processo, que deixou a região exatamente naquela condição de sertão. Se recordarmos mais ainda o retrospecto histórico da área, ela tem um passado muito mais interessante ainda, porque milenarmente ela era cruzada pelo caminho do Piabiru, como vocês podem ver nesse mapa, né, que cruza exatamente ali em Guaíra, e por 2 carreadores do caminho do Piabiru, que era o caminho de mobilidade das populações indígenas que se deslocavam. São Vicente, Santos, São Paulo, nas bordas do Atlântico, para chegar a Arequipa, Tacna e Cusco, no Peru, até o Oceano Pacífico, né? Bom, por que isso é importante? Porque parte da ocupação da nossa região, a partir de 46, usou esses carreadores indígenas, que aqui a gente consegue visualizar de uma maneira um pouco mais evidente. E também usou o quê? Usou as antigas reduções jesuíticas que faziam parte da ocupação do Estado. No terceiro mapa, abaixo, como vocês podem verificar, a gente tem vários pequenos pontos de cruz no Estado. Cada um desses pontos é um ponto de uma redução jesuítica ou de povoado espanhol, dado que nós também estamos numa região que fazia parte de disputas pelo Tratado de Tordesilhas e que implicou em uma histórica área que era ocupada, ficou, de repente, num vácuo, também motivado por várias disputas, entre elas a própria disputa em função do Tratado de Tordesilhas e a própria Guerra do Paraguai. Então, esse vácuo só vai começar a ser modificado a partir de 40. E, a partir de 40, há uma iniciativa nacional de ocupação do Oeste, daquilo que se chamou Marcha para o Oeste. Na verdade, essa é uma iniciativa do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que se desenvolve a partir de 38, porém que fica, de certo modo, congelada em fato do explodir da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Entretanto, no que a guerra termina, essa marcha para o Oeste, que é uma política nacional, é retomada, e um dos locais que acaba se tornando momento-chave nessa movimento de ocupação é exatamente o Oeste e o Oeste do Paraná. O Paraná tem 3 grandes fluxos migratórios de ocupação que são interessantes. Esse primeiro fluxo que vocês podem visualizar, o fluxo que é chamado lusitano, é o fluxo que vai da margem leste do estado e vai até meados do segundo Planalto, Guarapuava, com a ocupação de uma origem portuguesa, portanto, chamado fluxo lusitano em função disso. O segundo fluxo de ocupação do Estado é o fluxo dito paulista, que se dá em função da movimentação por conta da expansão do plantio do café, e que atinge várias e várias áreas do Estado, inclusive a parte mais norte do extremo oeste do Paraná, do oeste do Paraná, também acaba recebendo parte desse movimento. E o terceiro fluxo é o fluxo dito gaúcho catarinense, que tem aqui no sudoeste
do estado e no oeste uma relevância bastante grande, a ponto de que dois geógrafos do convênio Mac-Uzon da década de 50, numa obra publicada em 58 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontavam que aqui na área de 100% da população migrante e ocupante aqui da área, 69% ou era gaúcha ou era catarinense, né, 69%. Bom, isto posto, isso nos leva a ver a região se transformar de uma maneira bastante relevante e acelerada, num espaço de tempo que, quando você olha, 70 anos é muito tempo, mas o Estado é muito mais antigo, o país tem 500 e tantos anos, quer dizer, essa região fez essa transformação num espaço de tempo bastante mais resumido do que nas demais do Estado, e hoje comporta 50 municípios dentro da definição de mesorregião adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A área era desconhecida, entre aspas. Esse mapa de 1923, por exemplo, mostra uma pretensão de se ter uma ferrovia costeando o Rio Iguaçu, que é observável no segundo mapa, bem aqui embaixo, esse pontilhado que vocês podem visualizar, é uma pretensão de ter uma ferrovia costeando o Iguaçu para chegar à Foz do Iguaçu, obra que, obviamente, nunca se realizou. Isso desde 1923. Em 34, um diagnóstico feito pelo Ministério de Transportes mostra também a malha aeroviária da região, já evidenciando o aeroporto de Foz do Iguaçu e outros pontos de apoio a voos aqui na área. Quer dizer, o desconhecimento era um desconhecimento relativo, o vazio demográfico, sim, era grande. E aí nós chegamos à nossa situação de hoje, né, com a 277 e todas as outras rodovias importantes aqui na região, a Ferro-Oeste e os aeroportos. Pois bem, nossa mesorregião, o oeste do Paraná, tem essa conformação que até então, até 2017, era formada por 3 micro-regiões, a micro-região de Toledo, de Foz do Iguaçu e de Cascavel, que, como pode ser visto neste mapa, abrange o que era a antiga Foz do Iguaçu, o município, e uma parte do que era Laranjeiras do Sul. Em 60, já em função da emancipação de Cascavel, Guaraniaçu, Toledo e Guaíra, a conformação da região é esta que está posta aos senhores aqui, com 5 municípios. Em 70, o período 60 a 70 é um período de expansão bastante relevante, a região salta para 745 mil pessoas e para 19 municípios, de 745 mil, 300 e tanto, como eu disse anteriormente, são imigrantes, né? E isso impacta no processo de crescimento e na geração de novos municípios. O principal fator de criação de municípios, além do elemento econômico, é o fator demográfico, que atuou com muita ênfase nesse período aqui na região. Chegamos a 2017 com essa conformação mais detalhada, que pode ser vista nesse mapa, mostrando exatamente os 50 municípios que compõem a área e nas transformações que advêm disso tudo. Bom, como é que isto se deu? A região, ela, durante muito tempo, ela vivenciou um processo de ocupação basicamente rural. Todo o processo de ocupação da região oeste do Paraná até 1970 era intensivamente rural. A ocupação se dava em termos de uma ocupação do campo por famílias cuja base tecnológica era manufatureira, era a intensidade familiar demográfica trabalhando. Com o processo de modernização e as transformações, há uma inversão desse processo que pode ser visto de modo bastante claro no gráfico, que mostra que em 70 a gente tinha 19,87% da população na área urbana da região e 80,3% na área rural. Quando a gente chega em 2010, a gente vai 14,39% apenas no rural e 85,61% na área, partindo de uma população de 752 mil a 1 milhão
e assim por diante. Isso conformou no Estado um gráfico que demograficamente é chamado de modo simplório de boca de piranha, que é a inversão da ocupação rural, que cede espaço continuamente a uma ocupação urbana que se acelera, acompanhada do crescimento da população, que pode ser visualizado de modo claro neste gráfico. A linha marrom claro é a da população total da região que vai se expandindo, a linha amarela é da população urbana que cresce de modo bastante relevante, e a linha verde é a linha da população rural que cai, encolhe, de modo bastante relevante no período. Como isso aconteceu? Isso aconteceu pelo próprio sistema de crescimento econômico da região e transformação da área. Em 1975, a ocupação fundiária da região mostrava uma distribuição fundiária bastante interessante, 55,29% das propriedades da nossa região eram propriedades de categoria que hoje nós chamaríamos de mini, ou seja, de 0 a 10 hectares. Já em 99, que não é um corte tão abrupto quanto agora, mas que permite fazer uma análise bastante interessante, esse montante de 55,29% na mão de mini proprietários cai para 36,36%. Cresce o montante da área da região na mão de médios proprietários, médios, podemos chamar assim, médios porque eles estão na faixa de 10 a 100 hectares na determinação de hoje, que se expande de 42% para 71%. Dos latifúndios dos grandes proprietários, os montantes não são tão elevados assim. A gente sai de 1,92 para 3,53 para grandes, e para latifúndios, 0,08 para 0,12. Como é que isso explica o que aconteceu em termos migratórios? O processo de transformação da área foi pela chamada Revolução Verde do país, né? Nós adotamos um binômio produtivo no governo, na época, plante que o governo garante, e que a gente caminhava para uma intensidade de produção de commodities exportáveis, caso da soja. E a produção de soja, por exemplo, como a produção de milho, ela é intensiva em tecnologia para a produtividade. Então, vejam um exemplo básico que está na tabela abaixo, que é fácil de entender. O número de tratores em 1975, aqui na nossa região, era de 10.216 tratores. A gente chega em 1995, apenas 20 anos depois, a 32 mil praticamente tratores, né? Então, bastante expressiva. Por que isso é relevante? Porque diversos pesquisadores mundiais, consultores da OCDE, da ONU e até do Brasil, mostram o seguinte: um equipamento que, tecnologicamente, não evoluiu muito desde sua criação até hoje. O que ele é? Uma máquina pesada, muito forte, com 4 rodas. Hoje ele tem uma cabine fechada, ar-condicionado, algumas tecnologias a mais, mas o trator de 120 anos atrás, 1880, que começa a surgir na Alemanha e que depois o mundo acaba adotando como uma ferramenta de trabalho agrícola, esteticamente mudou detalhes. E aí, o que acontece? O uso intensivo, por exemplo, da ferramenta trator, implica uso intensivo de plantadeiras, de arados e coisa e tal, que vai reduzindo, com o passar do tempo, a necessidade de trabalhadores de mão de obra efetiva no campo, notavelmente mão de obra que era até então familiar. Essa redução ocasionou um outro fluxo que nós vamos ver adiante, que daí é o fluxo de saída que nós vamos verificar. Se pegarmos esse montante diferencial de tratores e multiplicarmos pela média que um trator desemprega numa cultura de 100 hectares de soja ou milho, que dá uma média conforme de 16 a 19 desalojados no trabalho, nós vamos chegar muito próximos dos valores estimados demográficos dos imigrantes da região. Há uma relação intrínseca muito evidente nesse cenário. Bom, e aí como
fica a nossa área? A região, ela era uma região de relevância. Pegando aquela análise que você se deslocando num gráfico de coluna não, a gente verifica a taxa decimal de imigração entre 60 e 70 para as micro-regiões do estado. Vejam lá o que é o extremo oeste do Paraná, que era a nomenclatura até então, seguido pelo norte no Istmo de Moarama, por Campo Mourão, pelo sudoeste, e aí aquela primeira barra amarela clarinha é Curitiba. Então vejam como a gente atraía muita gente. Mas, ao mesmo tempo que atraíamos essa quantidade bastante relevante de indivíduos, a gente estava passando por esse processo de transformação que anteriormente eu mencionei, e que vai trazer mudanças relevantes para a acomodação demográfica da área. Se a gente olhar os saldos migratórios estimados para a situação de domicílio e sexo entre 70 e 80, 80 e 90, 92 mil, aqui na nossa região, entre 70 e 80, as áreas urbanas da região absorveram 298 mil habitantes, mas o rural perdeu 354 mil, tá? Ou seja, um saldo negativo de 56 mil. Entre 80 e 90, o saldo urbano foi de 93.800 e o rural caiu 293 mil. É o grande momento de transição e também de elementos que nós vamos mostrar posteriormente, que é o surgimento de novas áreas de fronteira no país. De 90 a 2000, você tem uma situação de acomodação que vai se concretizar nas décadas provenientes depois do início do século, que vão nos trazer esse cenário. O urbano cresceu 80 mil pessoas, o rural encolheu 156 mil. Ainda assim, demograficamente, a região se expandiu. Por quê? Pela própria taxa de natalidade aqui da nossa região, que era bastante relevante nesse período ainda. Isso é muito visível no gráfico que acompanha a tabela abaixo, que permite ver claramente como se deu a expansão do urbano, como ocorreu a queda do rural, e que no saldo todo sempre período de perdas geográficas aqui na região, em termos de imigração. Bom, isto posto, começa a se perguntar, tudo bem, tá, essa transformação aconteceu, por que ela aconteceu, quem foi que veio, que características tinha, o que foi que trouxe de diferente, como que eu posso medir isso? A gente começa a medir isso dividindo os cenários de imigração, aquele que vem, que eu estou importando, e de emigração, a partir das bases censitárias, conforme as estimativas que anteriormente eu havia mencionado aos senhores. Entre 75 e 80, o censo demográfico de 80 não traz informação data fixa, ele vai trazer uma informação última etapa, então houve a necessidade de se criar filtros especiais para isso, através do programa SAS, para que a gente pudesse medir esse fluxo para aproximar o que tem de 86, 91, 95, 2000, e isso nos dá uma noção clara de como que o movimento aconteceu. Se vocês perceberem a intensificação das flechas ou não, há que se perceber que entre 75 e 80, as principais origens dos imigrantes que vinham para a região era, em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Entre 86 e 91, aparece uma figura que não existia, que era um Mato Grosso. E por quê? Porque houve um movimento de saída anteriormente, houve um retorno, e porque também você tem um movimento de ping-pong nesse processo. Muitos indivíduos vão, tentam a experiência, não conseguem e fazem um movimento de retorno. E na década de 95, 2000, que é o quinquênio 95, 2000, há um arrefecimento desse momento de absorção que pode ser visualizado na própria espessura das flechas de imigrantes para a nossa região. Isso até 2000. No período de 2005, 2010, esse arrefecimento continua e a gente vê uma coisa interessante. Os estados que anteriormente mandavam, continuam mandando, mas um estado que sempre se fez presente, retornando para que vocês possam ver, que é São Paulo, se torna o mais importante nesse processo. Tá?
Por que que isso acontece nesse período e nos períodos anteriores não? Porque é exatamente o período de grande transformação na região, enquanto a gente começa a mudar o cenário de trabalho da área e que se começa a verificar uma intensificação da qualificação dos trabalhadores que vêm a se inserir na região, exigindo mais qualificação, notadamente a expansão das grandes universidades aqui da região, começando pela UniOeste, que foi a pioneira, continuando pelas federais, a UTFPR, e pelas particulares, que acabam gerando um fluxo nesse sentido, e pela própria expansão do polo agroindustrial da região. Isso em termos de imigração. Para onde foi quem saiu daqui? Quem saiu daqui acaba fazendo um movimento de saída bastante contundente entre 75 e 80. Por quê? Porque há um surgimento de uma fronteira agrícola atrativa que consolida uma absorção de imigrantes bastante interessante, que é o caso do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, e o interior do estado de São Paulo, por isso a flecha do estado de São Paulo, em termos de absorção, se torna relevante. Nós estamos num momento de grande expansão da região metropolitana e de outros municípios do interior do estado, que acaba absorvendo parte importante desses indivíduos que saem da nossa região. Entre 86 e 91 há um arrefecimento disso, porque o que acontece? A região começa a consolidar estruturalmente os seus municípios, os seus núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos começam a se expandir, principalmente em termos de indústrias, industrial e serviços em geral, acaba retendo esse fluxo de saída, tanto entre 86 e 91, quanto 95 e 2000, como na década, no quinquênio 2005-2010. Esse é o cenário entre a região e os estados. Porém, o migratório, ele é dividido em diversos níveis, diversas zonas. A dificuldade de trabalhar com migração, que é a mais complexa das variáveis demográficas, é exatamente isso. Você tem migração internacional, você tem migração interestadual, migração intrarregional, intraestadual e intrarregional. Fazer toda uma análise desses cenários implica uma abordagem diferenciada para cada um destes. Colocando em foco o cenário de transformação da nossa região, entrando na abordagem do que chamamos de intraestadual, na emigração intraestadual, a gente verifica que a região sempre teve um movimento de saída de indivíduos com um destino bastante importante, que é a região de Curitiba, como pode ser visualizado nos três mapas que estão expostos aqui, o de 75 e 80, 86 e 91 e 95 e 2000. E o principal fluxo se dá exatamente no período de 75 e 80, não por acaso, que é o período de expansão da cidade industrial de Curitiba, que é um momento no qual está se absorvendo muitos trabalhadores, muitos indivíduos que naquele período já não conseguiam mais manter-se no campo da nossa região, por causa da tecnificação da produção, por causa da transformação do sistema, e que não têm qualificação da sua mão de obra, buscam locais de inserção, ou um movimento interestadual, como a gente pode ver no movimento para o Mato Grosso do Sul e Rondônia, ou para um movimento de uma outra área mais próxima que permita a eles se inserirem. A expansão da cidade industrial de Curitiba, altamente demandante de mão de obra na construção civil, foi um porto seguro para esses indivíduos que se deslocaram. E no comparativo dos dados de emigração da nossa região, o volume de imigrantes que saíram da nossa região em direção a Curitiba é 2 vezes superior, no período, aos indivíduos que se deslocaram para o Mato Grosso do Sul, ou o Mato Grosso, ou o Rondônia. Tá? Isoladamente, se você somar os 3 estados, aí não. Mas, como a abordagem é por unidade federativa e a mesma região,
a região de Curitiba se torna muito importante em termos de absorção de indivíduos na nossa área, de 75 a 80. Isso se mantém nos demais períodos, sempre, porém com montantes bem mais reduzidos. A gente cai de 75 mil pessoas sendo direcionadas para 70 mil, para 37, para depois, e assim por diante. Vai ocorrendo uma redução muito grande. Quando isso acontece, é porque o indivíduo que migra, ao migrar, ele está rompendo com uma série de relações que ele estabelece na sua vida anteriormente. Quais são essas relações? As relações econômicas, as relações sociais, as relações familiares, tudo isso interfere no processo. Daí ele tenta ficar próximo. Daí porque Curitiba e os arredores das outras mesorregiões do estado se tornam relevantes. Bom, no período 2005 e 2010, a coisa se mantém, mas como se pode perceber, o índice é menor, porque a região começa a ter condições de reter mais pessoas e de não apenas reter, mas absorver. Bom, e da onde veio quem vem para cá dentro do prato? Principal dos imigrantes que nós recebemos aqui na região durante esses anos está relacionada ao nosso entorno direto, ou seja, indivíduos de áreas de um perfil similar ao nosso que procuravam se inserir aqui na região, na área de produção, buscando estar mais próximos. Existe uma flecha intermediária aí no meio dos mapas que é bastante espessa, mas é o somatório de todas as outras do estado. Portanto, elas olham, o micro já vai ser muito pequeno. Esse movimento se mantém também em 2005 e 2010, ou seja, é o entorno que vem para cá ainda, por motivos que a gente vai expor adiante. Dentro do cenário intrarregional, o que acontece nesse processo? A gente viu a criação dos municípios e a expansão. E o que a gente vai perceber ao longo de todo esse sistema é que a gente encontra na área uma transformação relevante que vai evidenciar que alguns municípios são os carros-chefes do processo. Principalmente Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Medianeira, Marechal Cândido Rondon, que serão municípios que vão ter um papel bastante relevante, com algumas exceções em alguns períodos, que é o caso de Assis Chateaubriand, Medianeira e Santa Helena. Os motivos disso se referem exatamente à incapacidade dos próprios locais de reterem esses indivíduos e que tentam ficar dentro da própria região. Então, isso é a imigração intrarregional. Então, aqui a gente vê as principais perdas por municípios mais relevantes. No período de 2005 e 2010, a mesma coisa. Aí alguém vai perguntar, mas espera aí, Cascavel está perdendo, Toledo está perdendo e Foz do Iguaçu. Sim, estão perdendo. Porém, a absorção deles é muito maior. Quando a gente inverte, no primeiro mapa, por exemplo, 75, 80, olhando o que Cascavel perde para a região, Cascavel perdeu para aquele período para a região 14.779 pessoas. Mas no mesmo período, absorveu da região 20 mil, ou seja, um saldo positivo de 6 mil. Isso acontece com os demais que adotam essa postura. A circularidade do entorno deles se torna relevante e eles acabam acumulando saldos migratórios intrarregionais bastante relevantes que vão se manter ao longo do tempo, a ponto de que a coisa continua ainda relevante aqui na região, com uma inversão em 2005 e 2010 dentro da própria região. Toledo se torna um município de maior absorção intrarregional do que Foz do Iguaçu. Cascavel absorveu 10 mil pessoas da região, Toledo 6.227 e Foz do Iguaçu apenas 2.907. Bom, se eu olhar todo esse cenário, frente à qualificação de quem está migrando, de quem está vindo para a região, o que a gente encontra? Uma constatação bastante relevante, que infelizmente não tem mais essa informação no censo demográfico nem de 2010, e agora de 2000 estão querendo cortar as informações básicas de imigração, que vai ser extremamente complicado, e aí a gente vai ter que fazer uma estimativa indireta, não se chega muito fácil a isso, mas esses dados aqui postos nesse momento são bastante fiéis à realidade, ou seja, entre a década de 60 e 70,
praticamente 37% dos chefes de família imigrantes no oeste do Paraná adentravam aqui sem nenhuma instrução. É o momento de ocupação da fronteira, derrubada da mata. Eles têm espaço de trabalho e conseguem se inserir. 45% desses indivíduos tinham o chamado primário incompleto e apenas 15% o ginásio. Se a gente der um salto e for olhar para a década 90, 2000, há uma mudança brutal. Você tem um encolhimento da barra do sem instrução relevante, de 37% para aproximadamente 5%, dos indivíduos de primário incompleto há uma redução relevante, quanto mais importante do chamado ginásio em segundo grau, e segundo grau completo ou mais, se expande de modo muito relevante. Infelizmente, o censo de 2010 não permite atualizar esta informação de modo comparativo a isso aqui. Isso que nos dá uma lacuna, mas em função da tendência, o que se imagina, e aí calculando pelos anos de estudo dos indivíduos imigrantes, dos chefes imigrantes, é que há uma expansão bastante relevante nessa transformação a ser visualizada de modo mais evidente aqui, nesse cenário, ou seja, os indivíduos com 11 anos e mais de estudo, na década de 2000, tiveram um papel de inserção muito mais relevante na nossa região do que até então tinham tido em décadas anteriores. Contrapondo isso à análise de concentração de população urbana pelo cálculo que a gente vê que em termos de concentração urbana, Toledo, Cascavel, Foz, Guaíra, Assis, são os que vão se tornar relevantes, mas os que se mantêm sempre nesse processo, desde 70 até 2010, são exatamente Toledo, Cascavel, Guaíra, Assis, Palotina, Marechal Rondon, Foz do Iguaçu e Medianeira, que se tornam relevantes em termos de concentração urbana. Se eu inverter isso, o inverso, né? O inverso vai mostrar isso apenas feito um exercício para mostrar a confirmação dos dados, que mostra isso, ou seja, locais que concentram em termos urbanos são os que ainda concentram em termos rurais, mesmo que o rural da região tenha encolhido bastante ao longo do processo. Bom, isto posto, então, a gente, para analisar a região, eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder finalizar, coloca para a gente o seguinte: a região pode ser analisada em 3 fases de interferência na ocupação migratória, no período que vai de 1946 a 2010, sob medida. Quais são os fatores de interferência? São fatores que são ditos exógenos e endógenos. Entre os fatores exógenos, a gente vai apontar algumas coisas bastante interessantes em termos econômicos e demográficos. A primeira fase é a chamada de conquista e ocupação do espaço regional. Os fatores econômicos que atuaram na região, a gente tem o movimento da marcha para o oeste, que eu mencionei, o financiamento federal e estadual para o processo de ocupação e a própria ação do governo federal e estadual na demarcação da fronteira. Demográficos, o que a gente tem em termos exógenos que interferem, ou seja, de fora vão interferir aqui. Você tem uma propensão à migração por parte de pequenos produtores de outras áreas do país, notadamente de regiões do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão se esgotando em termos de ocupação por causa das famílias. As famílias eram muito numerosas, você acabava tendo propriedades muito pequenas que não tinham suporte para manter toda aquela quantidade de filhos e familiares, então uma nova área de fronteira se torna relevante por causa exatamente desse elevado número de componentes em função de altas taxas de fecundidade. Exogenamente, ainda na 70 a 85, que a gente chama de saturação e ruptura demográfica regional, em termos econômicos, a gente tem a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento do Setor Agroexportador, a consolidação da Revolução Verde no território nacional, o financiamento aos produtores a taxas de juros em alguns anos até abaixo da inflação, a tecnificação acelerada da produção agrícola com a absorção dos industrializados, via de regra de origem de empresas transnacionais, o fortalecimento do complexo agroindustrial nacional, a consolidação de áreas estaduais e interestaduais com acelerada expansão econômica, caso de São Paulo e a região metropolitana de Curitiba, a adoção do binômio soja e trigo, o carro-chefe da política agrícola do país, e a crise econômica da década perdida acaba nos interferindo também nesse processo demográfico.
Demograficamente, a gente já não tem tantos fatores atuando, veja como o econômico tem influência, a gente tem a criação de novas áreas de fronteira com capacidade de absorção, estabelecimento de novos são essa nova fronteira, notadamente a fronteira do que a gente centro-oeste, e daí depois aqui dentro do estado da região metropolitana de Curitiba, e fortalecimento de fluxos em direções também ao motor do desenvolvimento nacional, o sudeste do país. A última fase de análise, que é o ajuste e acomodação demográfica regional, em termos exógenos, a gente viu a diminuição de novos especiais nacionais para atrair os investimentos, a gente vivencia a estabilidade econômica nacional, bem ou mal, ela ainda existe, nós estamos sofrendo muito agora nesse momento, mas a estabilidade frente ao fluxo inflacionário anterior é uma conquista importante, um reduzido ritmo de crescimento econômico do país. Demograficamente, a gente teve quedas da taxa de fecundidade e crescimento dos estímulos de migração. Bom, isso por lado dos elementos endógenos. Endogenamente, o que a região tinha que atrair? Só terras a preços extremamente acessíveis, clima propício, topografia altamente favorável, pouca necessidade de tecnificação da produção naquele momento inicial, ocupação extensiva do tempo, muita área a ser ocupada, matas a serem derrubadas, de pequenas propriedades rurais, e, inclusive, financiamento privado pelos colonizadores da área. Demograficamente, a região era praticamente despovoada, você tinha uma grande capacidade de absorver pessoas, você tinha um baixo grau de exigência de qualificação dessa mão de obra a ser absorvida, e um uso intensivo de mão de obra, notadamente familiar. No segundo período, dentro dos elementos endógenos, na saturação e ruptura demográfica da área, a gente vai encontrar um cenário diferente. Você tem uma redistribuição do uso do território concomitante a um processo de concentração fundiária, nós chamamos de reconcentração, ou seja, a região acabou, por conta da ação da produção, levando a concentração que antes era, intensificou-se a tecnologia da produção rural, houve uma modernização e consolidação das rotas de transporte da área. Dentro, economicamente, aqui a gente ainda teve o problema da geada negra em 75, que acaba provocando essa ruptura. Você tem também a interferência do processo do início de construção e conclusão da hidrelétrica de Itaipu, que desalojou um volume bastante elevado de famílias do rural da área, e o uso intensivo do território da região via propriedades rurais e médias e grandes. Demograficamente, a gente teve a saturação da capacidade das propriedades de manter esses integrantes, uma imigração ocorrendo daqui, basicamente de origem rural, para destinos diversos, o centro-oeste, a região metropolitana de Curitiba, o interior de São Paulo, a própria capital de São Paulo. Isso formou o fluxo do nosso êxodo rural, e, além disso, a gente teve uma grande capacidade de absorver migrantes por parte das áreas urbanas da região. Houve, em primeiro momento, essa capacidade, depois ela começa a se esgotar. Na última fase de acomodação e ajustes, endogenamente, economicamente, você teve o crescimento e consolidação do complexo agroindustrial da região, você teve o fortalecimento do setor de serviços de comércio das principais cidades da área, você teve uma queda da capacidade das áreas urbanas da região de absorver trabalhadores mantendo qualidade de vida, e houve o uso intensivo do território via propriedades rurais e médias. Demograficamente, o que a gente vivenciou aqui? Uma elevada taxa de circularidade migratória no entorno das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Medianeira, reduzida a taxa de fecundidade, que caiu em 2000 para aproximadamente 2,0, e ela era 9 em 7,2 de 60, uma elevação da qualificação da mão de obra regional e uma redução em saturamento da capacidade de assimilação de indivíduos nas áreas urbanas. Bom, diante de tudo isso, o que a gente vê sobre o Oeste? Primeiro, as transformações que foram originadas na reestruturação da produção regional e nacional modificaram os quesitos de localização das atividades, bem como os de qualificação da força do trabalho do país. E no caso do Oeste do Paraná, configuraram espacialmente nas últimas décadas o surgimento de distintos fluxos
produção na área. Principalmente considerando-se a origem, destino e as etapas e esses volumes da migração. Com a transformação do perfil produtivo da região, mudou a intensidade e a direção dos movimentos migratórios. Nesse processo, a tecnificação sempre foi o fator preponderante. A gente teve uma série de novas fronteiras surgindo, seja uma fronteira urbana como a região metropolitana de Curitiba, o interior do estado de São Paulo, a própria capital paulista, ou uma fronteira agrícola, como é o caso dos estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia. No conjunto das mudanças econômicas a isso, somaram-se fatores atrativos dos locais de destino desses imigrantes. Viu-se, então, que o perfil da migração, que foi marcado inicialmente por uma mão de obra de baixa qualificação, de reduzido nível escolar, que se inseriu produtivamente no setor primário da região, essa mão de obra, com o passar do tempo, não consegue se inserir, e aí vai dando espaço para uma mão de obra que deve ser mais qualificada. Com o passar do tempo, então, a modernização da produção rural, a acelerada urbanização da área, na região, levou a uma forte queda no volume de absorção de imigrantes, e a região passou a exigir mais qualificação dos indivíduos que aqui pretendem se inserir. Assim, os imigrantes passaram a apresentar melhores níveis educacionais e se inseriram de forma mais consistente nos setores secundário e terciário da economia regional. A área, então, deixou de ser um forte local de atração de imigração, passando a ser um local de emigração, configurando-se com região de circularidade migratória, principalmente nos 3 maiores municípios, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Ademais, percebe-se que os municípios que concentravam os movimentos da área de 60 a 70 ainda continuam a fazer. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, professor Rippel, pela sua exposição. Agora nós vamos abrir, então, para algumas perguntas, questionamentos, né, dos nossos participantes. Eu tenho 2 aqui no chat, né? Só antes de eu abrir, então, para vocês para perguntas, né? Eu só gostaria de agradecer, né, e registrar aqui nossos participantes egressos de pós-graduação, os professores de outros campos, e o público externo, né, a comunidade de uma forma geral. Nós temos aí também o professor José Maria Ramos, da Universidade do Beltrão, nossos egressos do Acre, né, o Lobão. Então, registrar aqui a presença de todos os nossos egressos e todos que estão participando, e alguns que estão participando do nosso evento, né. E agora, então, nós abrimos, então, para as perguntas, os questionamentos ao professor Rippel. E eu tenho duas já aqui, uma do Flávio de Matos Rocha e uma da Leandra Perego, né? Professor, eu vou fazer primeiro, então, aqui a do Flávio. Tá? Ele pergunta o seguinte: professor, esse processo de formação tardio, por ser último etapa de formação do Estado, acabou criando uma região muito dinâmica. Sobre essa dinâmica, há alguma perspectiva de alteração dela? Podemos perder essa dinâmica devido ao fluxo de saída de pessoas para novas fronteiras agrícolas? Nossas cooperativas estão no Sul e Mato Grosso, produtores rurais indo para Tocantins, Bahia. Como o senhor avalia esse processo? Bom, obviamente, o ser humano se desloca para onde ele faz uma análise de custo-benefício, ou seja, ele mentalmente analisa se onde está não é tão vantajoso mentalmente para ele ficar, ele vai fazer o movimento migratório. O que não quer dizer que vai ser sucesso, tem que ter muito cuidado. Esse deslocamento está se dando, basicamente, em função da competição entre estados, da chamada guerra fiscal, muitas vezes, e por oportunidades de inserção em novas áreas produtivas relacionadas à área de produção. Entretanto, a nossa região não tem perdido tanta gente assim. Ela continua crescendo, ela continua absorvendo, até porque ela vem desenvolvendo outros cenários de produção bastante importantes, com setores industriais que até então não eram tão representativos e que passaram a ser. É o caso do setor metal mecânico, aqui da região, é o caso do setor químico, que vem, farmacoquímico, que vem assumindo um papel de grande relevância. O que acontece é que a nossa área, ela tem essa circularidade bastante grande,
historicamente, pela própria posição fronteiriça dela. Ela está de frente para um cenário do próprio Centro-Oeste, para um cenário até internacional, e muitas vezes propicia esse ir e vir. Eu não acredito nesse esvaziamento, até porque as nossas áreas urbanas têm crescido. O grande problema vai ser se as nossas áreas urbanas continuarem crescendo sem ter condições de absorver essa mão de obra na região. E vou dizer mais, a nossa região não pode ficar apenas e tão somente apoiada numa base de agronegócio, porque o agronegócio está bonito agora, ele funciona bem, mas é uma base frágil, a necessidade de se diversificar. Muita diversificação tem sido feita na região, mas tem muito trabalho a ser feito ainda. Essa saída é basicamente em função de estímulos outros extras que estão sendo ofertados na famosa guerra fiscal entre estados, e muitas vezes em função também de um fator de locação básico econômico, que é matéria-prima, setor de transporte, que pode interferir. Não há como falar de uma maneira genérica sobre isso sem analisar caso a caso. Obrigado, professor. A gente tem uma outra pergunta aqui, da Leandra. Professor, ao observar os mapas da imigração intrarregional em nossa região, pode-se relacionar a implantação de universidades como um dos fatores atrativos da população? Por exemplo, o município de Santa Helena, a partir da instalação do campus da UTF-PR, na última década. O meu caso mesmo, eu mudei de Medianeira para Toledo para estudar. Professor, só um minutinho antes de o professor começar a responder, só dar um recado, né, para todos que quiserem fazer perguntas, né, pode habilitar o seu microfone ou escrever aí no chat que eu repasso a pergunta, ok? Por favor, repete a pergunta, Márcio. Sim. A pergunta da Leandra. Professor, ao observar os mapas da imigração intrarregional em nossa região, pode-se relacionar a implantação de universidades, né, como um dos fatores atrativos da população? Daí ela coloca, né, por exemplo, o município de Santa Helena, a partir da instalação do campus da UTF-PR, na última década. No caso dela mesma, eu mudei de Medianeira para Toledo para estudar. Novamente, cada caso é um caso, você tem que fazer uma detalhada, porque como a gente está com uma região de 50 municípios, nem todo município vai ter o mesmo desempenho do outro. Agora, se a gente observar o aqui bastante relevante da exposição, esse aqui, se a gente olhar a expansão da qualificação dos chefes de imigrantes na região, por que o chefe imigrante? Acho que nós vemos o gráfico agora, pelo menos sem acesso a ele. E agora? Nós não estamos vendo. Deixa eu retomar. Tá. Ok. Esquerda. E agora? Então, bom, ainda sem visualização. Oi, Ribeiro. Acho que foi interrompido a apresentação, mas pode falar sem o gráfico mesmo ali. Não sei se dá para voltar. Tá, então. Tá, ok. Pode ser que tenha. Ok. Bom, o que acontece é o seguinte: com a qualificação dos migrantes na região, essa qualificação ela se altera brutalmente na área. Se a gente analisar aquilo que eu apontei anteriormente, que entre 60 e 70, 38% dos chefes de família que ingressavam aqui não tinham nenhuma instrução, e 45% tinha apenas o primário incompleto, isso significa dizer que praticamente 80% dos chefes de família que entrava na área não tinha grande instrução, portanto, o trabalho dele era manual. Quando você começa a conferir o que acontece na década de 90, 2000 e depois 2000, 2010, você vê uma inversão total, uma queda muito acentuada dos sem instruções, praticamente eles desaparecem, e o de pouca instrução se reduz muito, e há uma expansão muito elevada do segundo grau mais. Então, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que os indivíduos que entram na nossa região passam a ter que ter uma qualificação maior para poder se inserir no mercado de trabalho. E o que implica dizer que as áreas que se expandiram nesse sentido no ensino universitário, mencionado pela pergunta, acabam absorvendo um volume maior de pessoas nessa condição. Só que daí, para analisar caso a caso, você tem que contrapor quem saiu e que saiu, de que qualidade, que pessoa, que indivíduo que saiu, e quem entrou. Aí você vai ter uma noção clara dessa transformação, se de fato houve uma absorção ou não. O que se pode falar da região é que, de fato, primeiro, o número de imigrantes caiu. Nossa região absorve menos hoje do que absorveu no passado. Até porque a área se transformou, se urbanizou e etc. Entretanto, quem está chegando aqui atualmente, está chegando com um nível de qualificação muito, mas muito mais elevado do que quem chegava no passado. Obrigado, professor. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Digitando. Ô, Márcio, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta diretamente, então, para o Ripio. À vontade, professor, você. Ripio, você citou uma série de fatores endógenos e exógenos, não é, que influenciaram o deslocamento populacional aqui na região. Uhum. Eu queria só que você abordasse aqueles que você acha os principais que fizeram com que a maior parte dessa população se concentrasse nesses 3 municípios, principalmente, né, e no caso com mais expressividade em Cascavel. Por que ele é o centro do oeste do Paraná em população? Bom, começa é uma coisa bastante interessante, Lucir. Cascavel tem uma posição geoestratégica extremamente privilegiada. Apesar disso, em determinado momento no passado, Cascavel foi preterido em relação a Toledo para absorver a principal indústria da região, que foi durante muito tempo, que foi a antiga Sadia, que hoje é BRF. Na busca de entender por que isso tinha acontecido, isso faz parte da minha dissertação de mestrado, eu fui buscar material e descobri uma afirmação bastante interessante do fundador da Sadia. A gente não pode esquecer que Cascavel, apesar de ter uma posição estratégica privilegiada, Cascavel tinha problemas fundiários bem mais complicados que os de Toledo. Então, dizia o Atílio França, como é que eu vou poder investir em indústria relevante para matéria-prima se o principal fator de produção do indivíduo que vai trabalhar na forma de integrado comigo, ele não tem garantia da própria propriedade. Então, ele acabou optando por Toledo. Daí, durante muito tempo, Toledo ficou, assim, numa condição de mais relevância em alguns aspectos do que Cascavel. Entretanto, mesmo o senhor Wilibard, que era o executivo maior da Maripá na colonização aqui, de sempre dizia que Cascavel fatalmente iria se tornar o principal município da região. E isso se devia à sua base histórica mais antiga e à sua privilegiadíssima posição geoestratégica. A ponto de, em discussões aqui da própria colonizadora Maripá, não, o senhor está louco, senhor Vili, porque Toledo, não, esses problemas de fundiários, esses problemas de segurança terão que ser resolvidos, e vão ser resolvidos, e Cascavel vai se tornar o município da região. Então, Cascavel acabou basicamente em função dessa posição. Se a gente analisar de uma maneira assim, mais simplória, em linha reta, a 277 sai de Curitiba e vai bater em Cascavel. Daí ela vai abrir um braço, formando um Y que vai a Foz do Iguaçu, e o outro braço do Y que vai a Guaíra, para as fronteiras. Então, isso acabou repercutindo exatamente nessa expansão histórica. E Cascavel assumiu, em determinado momento na sua história recente, um perfil bastante relevante de setor de serviços, especialmente no setor de saúde, né, que se torna relevante para o próprio Estado, e no setor secundário, no setor metal-mecânico, que acabou colaborando para isso. Junto com isso tudo, a gente não pode esquecer
que a obra de Itaipu, que começa em 73 de modo mais acirrado e vai até o final da década de 80, essa obra, ela utilizava a 277 como principal via de acesso. E o Porto Seco de apoio a tudo que ia para Itaipu, em Foz do Iguaçu, a partir da saída de Curitiba, era Cascavel, onde hoje a gente tem está localizada as estruturas da Ferroeste, Ferropar, era o antigo Porto Seco das obras de toda a obra de Itaipu. Então, tudo que acabava caminhando para esta mega obra passava necessariamente por Cascavel. E Cascavel usufruiu desse processo, dessa expansão, desse cenário. Obrigado, professor. Acho que temos também o professor Peri. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fala, Peri. Uma coisa bem rapidinha. Quando eu cheguei aqui em Toledo, eu conheci o Rippel, ele fazia mestrado. Ele estava fazendo mestrado, eu cheguei, aí depois nós tivemos um contato. Foi uma das primeiras pessoas que sentou ao meu lado para a gente acompanhar, se não me engano, a posse do AMES, né? Vou ser bem breve, o negócio não vai entrar em detalhes, não. A história de um coleguismo, um companheirismo foi... Teve uma vez que o Rippel, assim, me confidenciou uma angústia, ele está saindo do doutorado e gostaria de saber uma área que ele pudesse envergar e, de certa forma, as palavras dele mesmo, ele preencher uma lacuna dentro do colegiado. Olhei para o Rippel assim e falei assim, Rippel, eu acho que demografia seria sensacional, porque isso há 300 mil anos atrás, né? Rippel, isso seria sensacional se você fosse para demografia, porque a gente não tem ninguém aqui, cara. Isso vai ser fundamental para a gente ter uma demografia, uma área de demografia consolidada no nosso curso de graduação, mestrado, doutorado, que não existia nem graduação consolidada ainda, de passagem, né? A gente está em processo de consolidação das graduações na UniOeste. Bom, o Rippel encarou foi para um curso de referência no Brasil, conceito 7 na época, não sei se está hoje, mas se não está, ele sempre foi referência nacional e mundial na Unicamp, e depois ele fez o pós-doutorado na outra referência também. Nas duas referências ele andou ciscando lá, né, e fazendo um bom trabalho. Moral da história, gostaria que vocês soubessem que quando veio em 2003, 2002, me lembro, a professora Diana Sawyer, junto com o João Stark, fazerem a avaliação da nossa proposição de curso de mestrado, a primeira coisa que ela perguntou assim, tem um demógrafo? Eu falei assim, Diana, tem, mas ele está estudando. Está estudando na Unicamp, então já tem pré-condições para ser aprovado dentro do nosso programa. Então, só gostaria de colocar isso, é uma visão de economista, a gente tem que ter isso. Então, quando a gente fala para alguns alunos que estão hoje, olha, faz doutorado aqui, faz doutorado ali, não é porque a gente quer, não, facilita, né, Rippel? Com certeza. Nós temos todo um cenário, né? Nós passamos no passado grandes dificuldades em nossos trabalhos de regionalização, de análise regional. Fomos até motivo de uma certa chacota, você lembra disso, né? E hoje nós somos uma referência. E a busca constante foi de todo o grupo, todos nós fomos buscar as informações que a gente entendia que a região demandava. Na época, quando a gente planejou isso, não se imaginou a chegar ao patamar que chegou-se hoje. Tem muita coisa para fazer ainda, estamos fazendo, mas chegamos a um cenário bastante relevante e interessante. E do que adianta crescer economicamente, se desenvolver, se você não pensar nas pessoas? A gente está vendo nesse cenário hoje, atual, uma crise nacional por uma falta absoluta de planejamento efetivo de governo federal, que está nos levando para um patamar de mortalidade elevadíssima, porque o que nós estamos enfrentando não é uma gripe, por exatamente não ter a percepção clara do que a população representa e a importância que ela tem. Então, trabalhar demograficamente com os elementos dos seres humanos é tal. E aí eu vou parafrasear o que está rolando pela internet. Falência se resolve, falecimento não.
Obrigado, professor. Professor, nós temos aqui mais duas perguntas. Uma é a do Mário Sérgio Pedrosa Lobão. Vou colocar a pergunta que ele escreveu aqui no chat. Professor Rico, você consegue visualizar algum impacto no processo migratório na região oeste do Paraná em decorrência do atual cenário em que estamos vivendo? Uma vez que tenderemos a ter mudanças nas relações sociais e econômicas, e isto, né, penso eu, ter influência diretamente em movimentos migratórios. Obviamente, eu já pensei a respeito disso, estava pensando exatamente que alguém poderia perguntar sobre isso, Mário. Não vejo só aqui, eu vejo no país inteiro, né, porque você perceber a eclosão do cenário que estamos vivenciando agora vai acirrar ainda mais os desequilíbrios econômicos nacionais que nós enfrentamos, e as pessoas vão buscar outras áreas, outros locais de oportunidade na busca da sua sobrevivência, né? Da mesma maneira que aqui no oeste do Paraná, a partir da geada negra de 75, que dizimou grandes lavouras, grandes culturas, e isso também participou de estímulo para o processo de emigração, eu não duvido que essa pandemia e os impactos que ela está tendo, o desemprego que está sendo gerado, todo esse processo vá gerar um cenário de migração relevante no país. E aí isso vai contraditar uma posição do IBGE que, sob o meu ponto de vista, como migrólogo, é, no mínimo, eu ia dizer um palavrão, tem que controlar, desequilibrada. Não precisa da informação de imigração. Aí agora como é que vai ser? Como é que você vai levantar? Porque é caro botar o quesito de imigração. Historicamente, a gente sempre teve referências muito importantes. A migração já não é tão importante. É complicado. Eu acredito, sim, todo o país vai vivenciar esse cenário de transformação. No caso específico da nossa região, até um determinado momento, alguns dias atrás, eu estava com a tranquilidade, porque os casos aqui na região estavam, mas nos últimos dias a coisa explodiu. Então, quer dizer, fatalmente a gente vai ter problemas. E isso vai impactar nas escolhas de opções que os indivíduos vão buscar pós-pandemia, porque a gente sabe que vai ter uma restrição econômica que caminha para uma recessão. Como cada região vai reagir, isso vai interferir nas ofertas do mercado de trabalho, as oportunidades, e isso, com certeza, os indivíduos consideram de uma melhor condição de vida, né? É aquela análise de custo-benefício. Não estou bem aqui, a coisa não está boa para mim, vou para um outro lugar tentando achar uma outra oportunidade. Bom, para a gente estar finalizando, nós temos mais uma pergunta, né, que é a pergunta feita via Facebook, da professora Ineiva Terezinha Creutz. Professor Rippel, o recenseamento do IBGE 2010 apresenta que no oeste do Paraná, a população autodeclarada parda e negra representa 29,79%. Historicamente, no processo de ocupação e incentivo migratório para a região, ocorreu intencionalmente a invisibilidade negra e dos povos originários e seletividade da população sulista e branca? Tem relação com o marco normativo ou política migratória eugenista acirrada do Estado Novo até o final da ditadura militar? É um pouco temerário fazer uma afirmação direta sobre isso. O que eu posso dizer, em termos de política nacional, não se refere a uma intenção direta aqui na nossa região. Aqui na região, o que aconteceu é que as colonizadoras que encabeçaram o processo de ocupação da área o fizeram respaldadas nas suas experiências das áreas de origem dos líderes dessas colonizadoras, que eram basicamente de regiões gaúchas e catarinenses. E aí houve uma ação por parte das colonizadoras, inicialmente, de vender as propriedades do processo de colonização aqui da área para indivíduos que vinham destas regiões, seja por serem detentores de habilidades produtivas já muitas vezes reconhecidas e que tinham
conhecimento para ocupar a área e também pela rede de conexão social que se estabelece a partir, porque um começa a falar para o outro, você começa a ter núcleos que vão surgindo. Essa é só você começar a pensar que, por exemplo, Toledo tem distritos bastante interessantes. O distrito de Concórdia do Oeste, né, Valdir? Antigamente era Nova Concórdia. Por quê? Porque o povo que veio para lá veio basicamente oriundo de Concórdia, Santa Catarina. Você tem o distrito de Novo Sobradinho no Rio Grande do Sul, Novo Sarandi, e assim por diante, Dois Irmãos, né? Então, são cenários que mostram, no caso específico, essa interferência. No primeiro momento, a ação das colonizadoras não foi necessariamente nessa direção. A ação da colonizadora era no intuito de vender bem. Porém, quando as colonizadoras viram que os núcleos populacionais destes locais começaram a se consolidar em função destas redes sociais, as próprias redes sociais acabaram gerando, vamos dizer assim, algumas barreiras que aí sim podem ter sido influenciadas pelas políticas nacionais e acabaram criando esse cenário de euro-brasileiros no oeste do Paraná, tal como apontado pelo professor Valdir Gregory, um colega nosso da UniOeste, né? Isso, de certo modo, acabou camuflando, escondendo outros fluxos importantes, como fluxos mineiros aqui na região, paulistas e de outros índios que vinham para cá com raças diferentes daquelas dos fluxos maiores que eram oriundos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, aí sim, essa mescla de coisas criou esse cenário diferenciado. Por conta desse processo todo de transformação. No primeiro momento, eu não acredito que tenha sido diretamente influenciado pela política do Estado Novo. No momento posterior, talvez. Mas o inicial mesmo foi a interferência do papel das colonizadoras no processo. Obrigado, professor. Bom, certamente, né, a gente poderia estar... Muitas perguntas poderiam ser feitas ainda, né, mas nós temos a questão tempo, né? Então, a gente... vamos finalizar, né, com essa última pergunta. Nós agradecemos a colaboração do professor Rippel, né, de todos os participantes, e também convidamos a todos para acompanhar a próxima etapa da conferência do NDR, na segunda-feira, né, às 19h30, e também a quarta-feira. Né? Obrigado, professor Rippel, pela sua participação no nosso evento. Obrigado, boa noite a todos. Cuidem-se e fiquem bem.